de 1 ano e meio de pandemia, como todos sabemos, faz sentido, nós percebemos como é que as gestoras internacionais encararam todo este processo, e como é que encararam o negócio durante todo este tempo, e que esforços é que fizeram para estar junto do cliente numa altura tão complicada. Então, por isso temos aqui hoje o Francisco Amorim, ele é diretor de vendas para a Península Ibérica da Júpiter Asset Management, temos o Mário Amigo, diretor de vendas da Nordea Asset Management, e também a Isabel Inieres, vendas sénior da DWS. E a primeira pergunta que eu vos colocava era precisamente 1 ano e meio depois deste primeiro confinamento, como é que vocês veem evoluir a relação com os vossos clientes a curto prazo e também num prazo um bocadinho mais alargado, e começo se calhar pela Isabel, pelas senhoras. Muito obrigada, Margarida. Muito obrigada, Hans People, por contar com a DWS nesta iniciativa. A verdade é que o confinamento significou uma transformação na relação que tínhamos com os nossos clientes. Passou de ser tradicional, com reuniões físicas, chamadas telefónicas, a ser muito mais digital, porque nós queríamos ficar muito perto dos nossos clientes e suplir esta distância física. Então, nós fizemos um esforço significativo em termos de digitalização, gravação de vídeos, podcast, eventos online. O objetivo era, sem dúvida, dar um acesso mais fácil a nossas informações e aos nossos especialistas, aos nossos gestores, para tentar de suplir esta situação, que además no início foi acompanhada de momentos de volatilidade. Portanto, o nosso objetivo era ficar o mais perto possível. Mas, por outro lado, desde então, sí que é verdade que os nossos clientes experimentaram um aumento significativo do volume de informação e de e-mails por parte de todas as gestoras internacionais. Então, desde então, tem que digerir um volume de informação enorme, e aqui onde os fornecedores têm de avaliar as necessidades específicas de cada cliente, a fim de se adaptarem da melhor forma possível e facilitar o trabalho dos nossos clientes. Então, eu acredito que as reuniões físicas, ou as viagens, o contato mais próximo, e ainda mais humano entre cliente e fornecedor voltarão, porque também eu acredito que são necessárias e são enriquecedoras, mas temos que abraçar as vantagens da digitalização para poder ter também mais flexibilidade e agilidade na oferta de um serviço de qualidade. E, por outro lado, também a relação com os clientes está a evoluir. Já não queremos posicionar-nos simplesmente como fornecedores de fundos de investimento ou de ETFs, mas estamos a virar até fornecedores de soluções de investimento. Tentamos de abarcar todas as necessidades dos nossos clientes, não só desde o ponto de vista de produto, mas também desde o ponto de vista de soluções. Francisco, vocês também veem essa necessidade de quererem continuar esse contacto digital com os clientes a médio e longo prazo? Sim, não, Margarida. Eu concordo com tudo o que a Isabel disse, e acho que é comum esta transformação digital que observamos desde o início da pandemia. Inicialmente, nós na Júpiter procuramos dar a mão aos clientes e informar que estamos aqui, mas não bombardear com muita informação, porque houve uma grande oferta de webinars, webcasts, informação via Zoom ou Teams. Portanto, eu acho que o cliente ao início foi muito bombardeado e ficou saturado desta nova abordagem digital das reuniões, de obter informação. Nós na Júpiter, como eu disse, procurámos também, isto foi um processo que se iniciou no ano passado e
e foi feito neste ano, que foi uma transformação também digital do nosso site, da nossa imagem, também fruto da compra da Merian. Isso possibilitou que o cliente possa ter acesso à informação através do nosso site, não só do produto, portanto, não de uma commodity, mas sim de soluções como a Isabel disse. O que é que são essas soluções? Por exemplo, comentários do nosso investment floor, de mercado, da economia, o posicionamento de alguns gestores estrela que nós temos e como eles veem, e muitas vezes têm opiniões diferentes. Eu acho que isso é importante para um cliente que vê Júpiter como uma casa de alta convicção no investimento, saber que existem duas ideias dentro da casa, umas mais à esquerda, outra mais à direita, e isso possibilita ele colocar-se, ok, eu estou mais de um lado ou do outro, e ter diversas estratégias que possam acompanhar a sua asset allocation, ou o seu view interno. Daqui para a frente, nós procuramos ser muito seletivos na informação que passamos e no tipo de reuniões que temos a nível digital, ou seja, nós podemos ter, isto é um bocadinho a filosofia ibérica da Júpiter, podemos ter uma prateleira com 100 fundos, mas só vamos escolher aqueles que realmente acreditamos que neste momento fazem sentido. Então procuramos ir ao encontro do cliente apenas com algumas ideias, alguma comunicação. Já começámos a transformar também um bocadinho a nossa abordagem, passando do digital para o físico. Alguns clientes que temos mais confiança, alguns clientes que têm menos restrições internas, digamos um family office mais pequeno, uma gestora mais pequena, onde as equipas são menores, têm mais flexibilidade de nos receber e já vêm também ao nosso encontro, ou seja, já procuram reunir presencialmente. Portanto, o que é que eu vejo? Em conclusão, não vamos deixar de ter os nossos calls digitais, como estamos a ter agora, mas eu acredito que vamos manter, sim, esta forma de comunicar de forma digital, mas também vamos começar, pouco a pouco, a ter os eventos, as reuniões presenciais no curto prazo. Portanto, aqui quase que selecionar bem como é que se fazem as coisas, tanto em termos de produto como em termos dos serviços que se oferecem. Mário, na vossa forma de fazer negócio também é essa a perspectiva agora? Bom, primeiro, obrigado e agradeço a Funds People pela oportunidade. Concordo com os dois colegas aqui. Acho que a palavra aí é ser assertivo, né? A gente realmente tem que zelar pela relação com o cliente e zelar pelo tempo que se despende dos dois lados, né? Hoje, com a digitalização e com a quantidade de informações que tanto os clientes como nós recebemos, acho que a ciência está justamente em encontrar o que é realmente importante e o que é realmente relevante, né? Então, quando a gente fala de um serviço de gestão de ativos, é um serviço de confiança e é um serviço de transparência. E a gente precisa ser, nessa relação com o cliente, a gente precisa entregar esse valor, gerar essa confiança e ser muito transparente, inclusive, de como vai evoluindo o próprio serviço e as próprias estratégias que eles detêm conosco. Então, uma das ações, só para dividir, uma das ações que a Nordea fez ao longo desse período foi criar um website chamado Stay Alert, ou seja, estar atento aos eventos, né, da evolução do coronavírus. Nesse website a gente trazia informações sobre a evolução, né, e mantínhamos informados. Então, ao interesse do cliente, não só a interação com os sales, mas também ele poderia entrar nesse microsite e acompanhar a evolução dos eventos de Covid, como a Nordea estava atuando nisso. E semanalmente a gente fazia o que a gente chamava de um Morning Expresso. A ideia era, numa pequena conversa semanal, levar algum tema que fosse relevante semanalmente para os clientes. Então, essa foi uma das abordagens que aí a Nordea teve ao longo desse período. Olhando um pouco para frente, a gente tem que se adaptar às realidades. E aí, quando a gente olha os clientes
vão ter clientes que vão continuar gostando de uma abordagem de presencial mais próxima e talvez tenham clientes que gostem de fazer um trabalho mais à distância, e a gente vai ter que fazer um atendimento de qualidade nos dois sentidos. Gosto da ideia da relação direta e próxima. Acho que isso cria vínculo, cria confiança. Sempre que tiver essa oportunidade, acho que a gente tem que buscar. Noto também, similar ao que o Francisco comentou, uma predisposição, né, talvez nas casas menores, em começar já ter um pouco mais dessa interação. E aí deve ser um processo que isso deve evoluir para as demais sociedades gestoras, depois as maiores, né, que têm regras talvez mais restritas e mais rígidas, devam flexibilizar ao longo do tempo. Então, eu vejo a digitalização como uma ferramenta, mas para adaptar ao que a gente pode entregar de melhor aos clientes, ou numa relação direta, ou eventualmente aquele cliente que quiser uma relação à distância. Eu diria que em muitos casos até facilitar, alcançar, né, gestores, né? Então acho que as ferramentas de alguma forma também muitas vezes facilitam, em vez de ter que muitas vezes o gestor se deslocar por uma reunião presencial, muitas vezes de interesse, numa breve reunião com o gestor pode ter essa conversa, né? Então, claro que o papel do gestor é estar ali, né, na mesa, atuando na gestão de carteira, mas a gente ganha eficiência e uma certa flexibilidade nessa interação com os clientes. Uhum. E durante este ano e meio, uma das tendências que se consolidaram, e que passou a ser mais do que uma tendência, passou a ser algo basilar na gestão de ativos, foi o investimento ESG. Portanto, se já era uma tendência que se falava muito antes da pandemia, depois passou a ser o ou sim, portanto, se calhar continuamos com o Mário. Mário, como é que vocês viram o interesse do cliente português por este tipo de investimento, tendo em conta que na Europa os investidores estão extremamente interessados neste tipo de produtos? Como é que vocês sentem o mercado português? Em relação a temáticas de ESG, eu vejo um início de interesse, né? Eu converso muito com os meus colegas de outros países para ver como é que está a evolução no mercado português vis-à-vis a outros mercados. O que eu noto começa-se ter um certo interesse, mas eu diria que ainda tem muito a se trabalhar do lado de comunicação e educação e entendimento. Claro, a gente tem legislações que têm que definir parâmetros e formas de transparência, não só dos gestores, mas das empresas. Então, a gente está, eu diria que no meio desse processo. Também, né, a forma como cada sociedade gestora qualificou os seus fundos nos artigos 6, 8 e 9, isso ainda não existe uma padronização, né? Isso está muito relacionado de como cada sociedade gestora analisou internamente sua oferta e qualificou com relação a isso. Então, eu diria que a gente ainda tem um caminho a andar em relação a ESG e em relação aos temas de sustentabilidade no mercado, que é uma relação muito que é educacional, que é de entendimento, que é de definição de melhores parâmetros, para uma melhor qualificação do entendimento do cliente, inclusive valorar o que cada sociedade gestora tem de entrega de valor, né? Então, eu diria que em algumas outras jurisdições você tem os labels, esses labels, de alguma forma, são independentes que qualificam e, de alguma forma, isso traz algum conforto, não só para os distribuidores, mas também para os investidores que podem observar, puxa, essa estratégia tem label A, B e C, isso pode, de alguma forma, já trazer algum conforto, mas eu diria que isso é um caminho a seguir ao longo dos próximos anos. Vemos alguns distribuidores e algumas sociedades iniciarem clusters, né, de sustentabilidade para promoção e evolução, alguns evoluindo com questionários sobre entendimento do interesse de seus clientes em relação a temas de sustentabilidade. Ou seja, o caminho é um caminho positivo, mas é um caminho que deve perdurar para os próximos anos, seguindo essa mega tendência. Uhum. Isabel, no vosso caso, que também têm contacto com o cliente espanhol, como é que veem
o interesse por esta temática em Portugal versus, por exemplo, em Espanha? Como é que conseguem avaliar? Em Portugal, talvez está um pouco mais atrasada, ou estava atrasada faz como estava na Espanha a situação, mas começa a ter tração. Sem dúvida nenhuma, o push do novo regulamento de divulgação, a taxonomia na União Europeia e o objetivo de Net Zero, sem dúvida nenhuma, estão a atuar como um motor para impulsar este tipo de temáticas. Se comparamos a outros países de Europa, ainda muito mais desenvolvidos, como os países nórdicos, obviamente ficamos por detrás, mas sí que é verdade que todas as entidades em Portugal, há alguns clientes mais avançados, outros mais atrasados, mas todos nesta altura estão a remar na mesma direção. Em todas as conversas que eu tenho com clientes portugueses, o ESG é um ponto da agenda. É verdade que desde há já alguns anos na DWS como gestora, com mais de 20 anos de tradição de ESG, era já uma procura que nós tentávamos de impulsar, mas como eu estou a dizer, o novo regulamento foi sem dúvida nenhuma um impulso. Então eu percebo preocupação por parte de todos os nossos clientes de como podemos ajudar-les para ou bem fazer a integração, ou todos estão a tentar de pesquisar soluções, fundos sustentáveis, que sejam no artículo 8 ou mesmo mais em fundos de impacto, artículo 9, em todas as gamas de investimento. Por quê? Também porque quando no teste de suitability esteja a incorporar a pergunta se queres investimentos sustentáveis, normalmente a resposta será sim, e portanto isto vai a levar uma translação dos ativos diretamente a fundos ESG. Então, sí que eu estou a perceber muito interesse em tudo isto, e además também reparei como entre os nossos clientes em Portugal existe também em paralelo com a Espanha uma onda de formação, não só de redes de distribuição em matéria ESG, mas também dos próprios seletores, dos próprios analistas, dos próprios gestores de fundos, com a obtenção de diplomas de ESG. Todos estão a formar-se neste aspecto para ter em conta este tipo de fatores que cada vez são mais importantes para tomar, eu acredito, melhores decisões de investimento. Francisco, vocês quando se sentam, mesmo virtualmente ou presencialmente, com os selecionadores, há essa questão ou existem essas questões de onde é que se insere este fundo em termos da regulação, em termos dos artigos, é 8, 9, que tipo de produto também é que os selecionadores procuram neste âmbito? Também acho que é importante perceber. Margarida, eu vejo que, e já estamos a sentir na pele, entre aspas, que o hot topic de há uns anos para cá tem sido o ESG, mas com uma transformação, como tu dizes e bem, para as normativas SFDR, os artigos 6, 8 e 9. Por um lado, há uma clara preocupação dos clientes em pedir informação. Qual é que é este fundo, em que artigo é que se situa e o que é que isso leva a uma adaptação das gestoras, ou seja, há umas do nosso lado que já estavam preparadas ou que se prepararam mais rápido e outras que foram mais reativas e foram correndo um bocadinho atrás, levando, claro, a dar uma resposta de um lado e do outro distinto aos clientes. Portanto, eu vejo, olhando para trás e do que eu estava a dizer no início, o hot topic do ESG existia. O ESG era uma temática que muitas vezes se confundia ou se misturava com outras temáticas de produto,
que temos vindo no mercado. Agora, claramente, o SFDR está em voga e vemos claramente os clientes à procura de soluções dentro destes artigos. Do meu lado da Júpiter, eu tenho sentido que os clientes o que têm feito é procurar os fundos em que estão investidos, se vamos ou não classificá-los dentro dos artigos 8 e 9. Portanto, e para isso o que é que nós temos feito? Do lado da Júpiter temos selecionado alguns clientes e temos feito um engagement forte no desenvolvimento interno do SFDR e uma adaptação aos nossos fundos. O que é que isso traduz? Eu vejo, por um lado, indo um bocadinho ao encontro do que a Isabel disse, os clientes espanhóis mais avançados e já mais proativos em adaptarem-se a esta nova realidade. Os portugueses, talvez céticos ou ainda à espera de ver o resultado final, mas de qualquer das formas eu vejo um outro cliente muito ativo, em Portugal, muito ativo com os reguladores e com entidades europeias no que toca ao desenvolvimento do SFDR. E isso que é que nos permite beber do cliente, ou seja, qual o processo de adaptação deles e como é que nós podemos entrar dentro do processo deles. Isso tem sido interessante porque, por exemplo, eu tenho participado em alguns projetos internos na Júpiter com clientes portugueses, espanhóis e italianos. A direção é a mesma, mas depois a abordagem tem algumas nuances diferentes. Isso é engraçado que dá para perceber que não é homogéneo na Europa e que isto são linhas high level de direção, de como é que o artigo, temos o artigo 6 que é o base, temos o 8 e o 9. Como é que nós fazemos para lá chegar? Como o Mário disse, alguns adaptam de uma maneira ou de outra o caminho a lá chegar. Eu acho que é importante do nosso lado dar resposta. Nós temos também o nosso caminho e fizemos assim. E até agora temos visto uma boa adesão dos clientes, concordam com o nosso formato do desenho dos artigos e temos tido boa adesão. Alguns dos nossos produtos estrela vão criar um novo fundo com o artigo 8 ou 9 ou simplesmente um shift do processo de investimento que permita o fundo ou uma estratégia ser classificada com 8 ou 9. E até agora tem corrido bem, temos visto boa adesão. Mas essa reação que tu sentes dos clientes, essa maior hesitação, é transversal ao tipo de cliente, ou seja, por exemplo, num mais institucional e num menos institucional? Eu posso dizer que em Portugal, isto é um exemplo concreto, 2 clientes Tier 1, ou seja, institucionais com importância relevante na praça financeira portuguesa, têm abordagens diferentes, ok? Isso é curioso, é um bocadinho o que eu te dizia, alguns são mais reativos, outros mais proativos. Não te posso dizer que seja... Não existe uma homogeneização do tipo de cliente relativamente ao SFDR. Eu acho que, por exemplo, em Espanha tenho visto clientes family office pequeninos, super ativos e muito bem preparados e já dentro do processo de seleção de fundos, já têm bem definido o que é que querem. Isso é engraçado de ver. Eu acho que o pequeno é mais flexível e já tem definido o que é que quer com essa flexibilidade. O cliente institucional, o grande cliente espanhol ou português, tem as suas diretrizes definidas, mas com menos flexibilidade. Por isso é que a Júpiter procurou entrar dentro deste processo para fazer parte da máquina deles, entre aspas, de desenvolvimento da temática ESG e SFDR. Muito bem. A par desta tendência, outra tendência que já nem é uma tendência, já é quase um novo normal, são aqui as taxas de juros muito baixas e, portanto, vimos que os clientes procuravam rendimento, mas provavelmente de uma forma diferente do que o faziam no passado.
Portanto, como é que tipo de soluções é que os clientes, vocês sentem que os clientes procuram para conseguir impulsionar a yield das suas carteiras e, ao mesmo tempo, se veem que existe um maior desvio para outros ativos, como os ativos privados e as ações? Pode ser aqui a Isabel. Muito bem, sim. É verdade que num ambiente de baixas taxas de juros, de baixos rendimentos, a fim de obter os rendimentos que obtínhamos tradicionalmente em ativos de obrigações mais tradicionais, a fim de obter os mesmos rendimentos tem de se assumir um maior risco, e nesse sentido temos experimentado mais apetite por produtos de crédito não tão tradicionais, mas como complemento aos investimentos tradicionais de rendimento fixo. E em concreto, eu estou a referir-me a mais apetite por produtos, por exemplo, de high yield, e também produtos, no nosso caso, nós experimentamos um apetite crescente em produtos de obrigações mais exóticas, como pode ser, no nosso caso, Ásia. E isto também em concordância com a nossa visão, a visão do nosso CEO. Porque, por um lado, no que respeita ao crédito high yield, as taxas de default estão a ser relativamente baixas e a recuperação económica também está a favorecer este tipo de ativo. E, por outro lado, no aspecto de renda de obrigações asiáticas, a yield que está a oferecer este mercado é muito interessante, perto de 4%, e está a ser um mercado cada vez mais maduro, mais grande, com um tamanho já relevante e uma base de investidores muito estável. Então, se nós queremos oferecer mais yield, é verdade que temos que oferecer soluções como um pouco mais de risco nesse sentido e mais diferentes, mas como complemento ao grosso da carteira que está a oferecer menos rentabilidades. Mas nesse sentido, se temos em conta que também a nossa visão é que não existe alternativa nesta altura às ações, e que em relativo às ações, num entorno de taxas de baixas taxas de juros, são mais atrativas do que as obrigações. Se temos em conta isto, por exemplo, no nosso caso, sí que hemos estado a propor e a promover soluções que, mesmo que sejam de ações, sejam de ações com volatilidade moderada e com um objetivo de income. Eu estou a referir-me a ações de dividendo. E por quê? Porque é verdade que são ações que historicamente oferecem uma volatilidade mais baixa e atuam como almofada em momentos de volatilidade, e, por outro lado, estão a oferecer uma dividend yield de em torno de 3, 4%, é o que é, sem dúvida nenhuma, mais atrativa que o equivalente o bono equivalente desta mesma empresa na parte de obrigações. Então, sim que são soluções onde a verdade é que vimos year to date bastantes inflows. E, por outro lado, é verdade que sim que por parte de clientes institucionais, desde há já algum tempo, desde que este contexto de taxas baixas começou, sí que experimentamos interés en ativos privados vía dívida privada. Nós, en concreto, casi todas as estrategias que lanzamos no último ano e meio, na nosa parte de alternativos, foram de dívida, private debt, infra debt, real estate debt, este tipo de estrategias. A verdade é que cada vez tem mais interesse, mas sobretudo por parte de clientes institucionais, porque os clientes mais de retail ainda não têm acesso tão fácil a este tipo de ativos. Uhum. Na Nordea, Mário, coincidem algumas destas classes de ativos que a Isabel citou? Eu diria que sim. Um pouco do movimento que eu tenho notado esse ano é
é a constituição um pouco daquela carteira dentro da renda fixa mais barbell, né? Ou seja, o pessoal indo para a parte mais curta e depois assumindo alguns riscos. High yield é um exemplo típico disso. A gente vê um apetite maior dos investidores em ir para o mercado de high yield. E aí você tem a questão da inadimplência, né? Realmente ter sido reduzida devido à recuperação econômica e os spreads fechados, e tem sido realmente uma classe que tem dado bons retornos aos investidores nesse tipo de abordagem. Dentro do espectro um pouco de high yield, também existem algumas estratégias que navegam bem, né, essa transição entre o investment grade e o mercado de high yield. Alguns podem qualificar isso como um high yield um pouco mais conservador, ele fica bem nessa transição, e nessa simetria também existe a oportunidade de captura de retornos interessantes para compor a carteira de renda fixa. Isso eu estou falando um pouco mais dos investidores que estão dispostos a ter um pouco mais de liquidez, né? Ou seja, claro que a gente tem dívidas privadas para os investidores um pouco mais qualificados, que eles podem buscar alternativas e estão dispostos a ter prêmios por mais falta de liquidez, em prêmios talvez mais em ativos, eu não vou colocar ativos mais exóticos, mas ativos com um pouco mais de restrição de liquidez para capturar esse prêmio, mas isso normalmente é para os mais institucionais, são investidores mais qualificados. Agora, nesse espectro de oportunidades, claro que aí acho que foi bem colocado pela Isabel, é o mercado de Ásia, mas a gente tem também mercados emergentes, e dentro de mercados emergentes, o mercado de corporativos, que não fica tão exposto a dívidas de riscos soberanos, que tem mais ingerência política. Eventualmente, corporativos é um mercado interessante dentro de mercados emergentes, onde é um grande mercado, né? Você tem uma captura de amplo espectro, você pode ter mercados asiáticos, parte de asiáticos, parte até da própria América Latina, com bastante assimetria também, tem oportunidades dentro da própria renda fixa. Ações, né? Quando a gente entra em ações, a gente teve aí um ano em que tendência em crescimento, depois valor, crescimento. A gente vê muito esses movimentos de idas e vindas de acordo com o movimento das curvas de juros. Mas o que a gente tem discutido um pouco com os clientes dado o avanço, né, o bom retorno que a gente teve na classe de renda variável, olhar, né, estratégias que também têm um dividend yield bastante interessante, como colocado aqui, né? Então, algumas estratégias como Global Real Estate, que tem um dividend yield bastante interessante, que trabalha bem, né, essa dualidade entre o ativo real, que pode performar bem em ambientes de juros mais baixos, e a parte de income, que pode andar bem em cenários mais inflacionários, né? Ele tem essa dualidade bastante interessante. Infraestrutura também é outro tema relevante, que também tem sido discutido, mas normalmente são posições menores, não são posições mais de alocação de grandes parcelas. Nisso, para as composições de parcelas, estratégias mais estáveis, com um dividend yield bastante interessante. A gente tem uma das estratégias, né, que é o Global Stable, que é uma estratégia bastante interessante por qualidade. A gente acredita que o fator qualidade é um fator que deve continuar a andar bem nos próximos meses, e também com um risco um pouco mais baixo e um comportamento de resposta bem histórica de drawdown melhor. Então, ele está mais no espectro defensivo, ações, e é uma ideia de investimento interessante. E para fechar, né, os multiativos, né, nesse momento de muita incerteza, olhando para frente, ter processos, né, ou ter multiativos que trabalham com equilíbrio de riscos, né, em que o conhecimento do gestor faz a diferença de ele contrabalançar os vetores de risco nesse ambiente. Ou seja, você pode ter evento bastante favorável que ele vai capturar bastante essa alta. Caso tenha alguma reversão, uma antecipação de tapering, uma piora de cenário, você tem elementos para defender a carteira. São soluções muito interessantes também, e que tem sido discutido com os investidores aqui de Portugal. Uhum. Francisco, no vosso caso, quais é que foram as armas para combater este problema? No nosso caso, eu acho que esta pergunta vem a nosso favor, porque nós continuamos a ver inflows e apetite por um dos nossos fundos,
que é um favorito pelo vosso inquérito Funds People há 3 anos, portanto uma estratégia favorita pelos selecionadores do sul da Europa, que é o Jupiter Dynamic Bond, que dispensa apresentações. Este fundo eu acho que caracteriza por ser um 4x4 do Fixed Income, ou seja, um unconstrained, que permite ao investidor ter aquela posição core da carteira que navega cada entorno de mercado, ou seja, quando há, sobretudo, um stress de mercado, tem uma grande capacidade de mitigar os riscos da carteira dentro do Fixed Income. Portanto, tem sido o nosso blockbuster. É uma estratégia que faz sentido porque o cliente entrega a gestão a uma equipa com experiência, e quando eu digo 4x4 é realmente um fundo que passa por todo o tipo de terrenos. Um bocadinho também, como o Mário disse, esta é uma estratégia barbell, que tem uma parte que serve de colchão, entre aspas, da carteira, tomando algum risco para entregar um income. Também vejo muito uma procura por income, como disse a Isabel, que os clientes querem manter aquele risco, aquele yield mais elevado. É preciso assumir um bocadinho mais de risco, mas é também preciso ter uma gestão com uma longa experiência e consistência sobre tudo isso. Portanto, do nosso lado temos visto inflows nesta estratégia unconstrained. Temos visto também algum apetite por ativos mais exóticos dentro do Fixed Income, como por exemplo os cocos. Alguns clientes que procuram e estão confortáveis com a dívida dos bancos. É uma estratégia que permite ter um carry mais elevado. Também temos visto inflows neste asset class. Depois temos visto também alguns clientes que já têm uma exposição elevada a ações, mas querem manter o beta das ações, têm investido em convertible bonds. Nós também temos uma estratégia de convertíveis e temos visto alguns clientes a procurar. Eu tenho visto apenas porque muitas das carteiras que estão discricionárias já estão no limite máximo de ações e não podem ir mais além da alocação, então investem através do bucket Fixed Income em convertíveis. Temos visto também alguns flows em ações, nomeadamente em value. Este ano houve uma rotação forte de growth a value e nós beneficiamos através do nosso fundo Global Value, apesar de já estarmos a ver um certo abrandamento de inflows nesta classe de ativos. E por último, um bocadinho ao que se falou em geral, tem-se visto clientes a procurar ativos ilíquidos, ativos alternativos, não só com procura de yield, mas sim como proteção aos stresses de mercado. E nomeadamente no Fixed Income nós temos um fundo que complementa o nosso fundo que eu falei anteriormente, que é um long only, e temos um fundo que temos empurrado bastante e sentimos também uma certa adesão pelos clientes em conhecer esta estratégia, que é um long short, um macro long short Fixed Income, como hedge à componente ou seja, core de Fixed Income. Por último, só para terminar, eu também tenho visto muito ao nível das ações uma procura por temáticas, um bocadinho ao que já falámos, o ESG, tecnologia, água, madeira, alguma estratégia assim mais nicho, que alguns dos meus competidores são fortes neste âmbito, mas temos visto um certo engagement nesse tipo de estratégias. E também, por último, só para terminar, de Private Equity. A Jupiter tem um fundo de Private Equity baseado na nossa Unit Trust de Londres, e existe uma certa procura por estes tipos de ativos. Uhum. Tocaste aí nos alternativos, e era outro tópico que nós tínhamos programado falar. Como é que tu viste essa classe de ativos a sair-se em 2020
fizeram jus às características que normalmente apregoam de descorrelação e por aí fora, e como é que os clientes reagiam a esses resultados dessas estratégias? É sim, Margarida, é uma classe às vezes de ativos muito ingrata, porque corre bem durante 3, 4 anos e depois há um stress de mercado em que nós estamos à espera que funcione, e houve uma grande parte das estratégias de alternativos a não funcionar, ou melhor, a decepcionar um bocadinho o investidor. Mas é preciso ter aqui duas explicações. Por um lado, alternativos, há vários tipos de alternativos, alguns funcionaram, outros não. Os alternativos líquidos, eu acho que é o campo de exceção, digamos, e depois temos, por outro lado, alternativos e líquidos como os hedge funds a saírem-se bem na fotografia em 2020. Eu acho que é importante neste lado ter uma proximidade com os fund selectors e explicar que as estratégias alternativas, e existe um estudo neste campo que dizem que um fundo alternativo pode sempre ter, no caminho de performance ou track record, ter uma queda abrupta até 2 vezes o desvio padrão. Isso pode acontecer quando há um cisne negro, quando há uma rotação sectorial, entre outros temas. Muitas vezes não estamos à espera e o modelo desse alternativo deixa de funcionar, entre aspas. Acho que o sell-off de março de 2020 foi um exemplo em que houve uma convergência, portanto, de todas as classes de ativos, houve uma grande correlação que levou que muitas destas estratégias alternativas não funcionassem ou tivessem mais dificuldade em entregar os resultados que o investidor estava à espera. Mas dito isto, eu acredito que os alternativos, vai haver uma consolidação. Acho que o movimento que tivemos em 2020 é importante para ver realmente quem é capaz de aguentar sell-offs e para reposicionar as suas carteiras. Acredito também que temos no papel do Fund Selector descascar um bocadinho cada produto e selecionar os melhores. Há uns que irão sobreviver, outros que não, mas eu continuo a acreditar que é um investimento importante numa carteira diversificada e de médio e longo prazo, e se tivermos paciência, os alternativos irão fazer, ou seja, depois de um criterioso método de seleção dos fundos alternativos, eles irão entregar o que se espera. Fazer o seu trabalho. Mário, e vocês como é que na Nordea viram os clientes a reagir à performance deste tipo de alternativas, de classes alternativas? Não, perfeito. Acho que a ciência dos momentos de estresse e de crise é saber quão é importante manter o equilíbrio e o balanceamento dos fatores de risco na carteira, né? Então, acho que volta, né? Em alguns momentos da história, né? A gente tem estresse de 2008, são eventos diferentes, a gente teve o estresse do ano passado, mas volta a lucidez de como é importante manter o equilíbrio dos vetores, dos fatores de risco da carteira. No nosso caso, nossas estratégias, tanto o Stable Return Fund, principalmente os alfas, né, na parte de Liquid Alternatives, foi uma estratégia que andou muito bem nesse momento de crise, por essa filosofia. Não é um fundo que tem característica macro, ele é mais bottom-up, então essa visão mais bottom-up de olhar risco, de equilibrar fatores, de ter o cuidado e o zelo com as correlações. Claro, no momento de estresse as correlações tendem a aumentar, mas esse cuidado de tratar as correlações de uma forma mais cuidadosa, de analisar os eventos de risco e compor uma carteira, faz a diferença nos momentos de crise. Então, esse caso foi um evento de um fundo com uma exposição de quase 80% em renda variável, ter tido o drawdown de aproximadamente 1/3 do que teve o MSCI World. Então, é um caso que demonstra, e a recuperação foi muito mais rápida, então demonstra o quão é importante manter a estabilidade e o equilíbrio dos vetores de risco. É um fundo com característica alternativa, porque ele compõe um universo muito grande de riscos, mas eu colocaria que existem, sim, formas de entregar valor ao cliente com baixas
baixos betas, estamos falando de betas de 0,2, betas de 0,1, e que com relações interessantes aos vetores de risco tradicionais, né, como fixed income, como obrigações e como renda variável, né, ou a parte de ações, e que entrega uma estabilidade na carteira. O que eu tenho notado a abordagem por essas classes, no ano passado, foi menor, mas ao longo desse ano, à medida que a gente vê o nível de incerteza, né, sobre quando o tapering vai acontecer, eu tenho notado um aumento de demanda por conhecer mais essas alternativas e uma predisposição em ouvir mais essas alternativas. Então, de forma bem resumida, é importante o equilíbrio, é importante ter parte da carteira que busquem dar essa estabilidade na carteira dos clientes, e tem soluções, né? O Stable Return foi um fundo conhecido, o Alpha é um outro, que conseguem entregar esse valor. Então, esse equilíbrio eu diria que é fundamental, independente do momento de estresse, navega-se relativamente bem. Okay. Isabel, vocês também sentem essa procura este ano? Sim, eu concordo com o Francisco e o Mário. Com o Francisco, é verdade que o Francisco estava a comentar, que as estratégias de retorno absoluto, alternativas líquidas, é verdade que têm estado frequentemente em questão, porque é verdade que não tiveram o desempenho esperado em certos momentos, onde também o controle de risco às vezes falhou, mas também concordo com o Mário que o equilíbrio é fundamental. E apesar, é verdade que também vivimos um entorno de retornos estelares de praticamente todos os ativos, e é verdade que algumas das estratégias mais de alternativas não brilharam da mesma maneira, mas o equilíbrio é fundamental, porque também assistimos a momentos de volatilidade e a riscos de cauda que cada vez são mais frequentes, e para proteger e otimizar as carteiras é essencial a diversificação, mas não só por classe de ativo tradicional, mas também por tipo de estratégia. Então, nesse sentido, nós também experimentamos bastante interesse e bastantes influxos por fundos ou por estratégias mais multiativos, neste caso tipo global macro, como pode ser também considerado o nosso Concept Calder Morgan. Mas, por outro lado, dentro das estratégias alternativas líquidas, nós também consideramos, por exemplo, os ativos reais, que são ativos como pode ser matérias-primas, real estate ou infraestruturas, mas sempre desde um investimento líquido, que a verdade é que estão a ter tração e a ter interesse por parte dos nossos clientes, porque estão a beneficiar-se de taxas baixas, por um lado, mas também deste aumento significativo que, por exemplo, vimos em termos de inflação. Então, sim que existem estratégias mais plain vanilla, que nós consideramos também alternativas e que podem ajudar a otimizar a diversificação de uma carteira, e que mesmo nós também utilizamos nos nossos fundos multiativos. Uhum. Outro tipo de estratégias que estão a ter muita atração, e vemos os números de captações a confirmarem isso mesmo, são estratégias temáticas, portanto, aquelas que abordam diversos temas. Como é que, e podes continuar, Isabel, como é que vocês veem, no vosso caso, por exemplo, a vossa oferta a evoluir nesse sentido? Sim, é verdade que eu estava a ler um informe outro dia onde via que a procura em temáticos tem-se, o investimento em temáticos tem-se triplicado durante os últimos 4 anos. Isto principalmente se ha visto potenciado por as redes de distribuição, onde os temáticos têm sido um boom. ¿Por quê? Porque trata-se de estratégias que têm um storytelling interessante, faz ao cliente final, são histórias mais tangíveis,
E, em geral, especialmente desde o início da pandemia, as rentabilidades têm sido muito, muito atrativas em estratégias, sobretudo relativas à digitalização, à tecnologia, à inovação, e mesmo à saúde. Isto, sem dúvida nenhuma, o push é muito importante por parte dos distribuidores, mas é verdade que os clientes institucionais também estão a ter em conta cada vez mais o investimento temático, e mesmo também vimos, em certo modo, uma alteração estrutural, por exemplo, no asset allocation. O asset allocation que em geral estão a fazer os nossos clientes e mesmo nós, não é já tradicional entre tipo de ativo e geografia, mas também estamos a introduzir o investimento temático no asset allocation. Às vezes a asignação tradicional, a alocação tradicional passa a um segundo plano versus as temáticas. Por exemplo, nós nesta altura estamos a apostar pela tecnologia, ou mesmo também pela sustentabilidade, que para nós também é, sem dúvida nenhuma, uma mega tendência. O espectro de temáticos tem-se ampliado muito, e é verdade que para os clientes, quando estão a procura é muito grande, e quando estão a selecionar temáticos, o track record já não é tão importante. O que é importante é ter uma temática inovadora, novedosa, e que possa ter tração e interesse. E há alguns fundos que mesmo não têm ainda 2 anos de track record, eles já contam com ativos de sugestão de mais de 1 bilhão. Então, se a temática é interessante, os ativos chegam de maneira muito rápida. Em nosso caso, na DWS, sí que fizemos uma aposta importante em fundos temáticos, e mesmo praticamente todos os fundos, e uma das tendências que também estamos a experimentar são os temáticos ESG. Mesmo todos os temáticos que estamos a lançar são fundos ESG. E por exemplo, contamos com estratégias mais clássicas, mais ligadas à tecnologia, mas, por exemplo, fizemos lançamentos inovadores, por exemplo, em termos de economia marina, infraestruturas de nova geração, etc, etc. Sempre estamos a tentar de ser first movers em algumas estratégias que não existam, também para poder ganhar esta atração em ativos. E como eu estava a dizer, sí que uma tendência clara são as temáticas ESG, onde também, obviamente, como já discutimos, a regulação é um impulso, mas também estamos a experimentar interesse por parte dos nossos clientes em estratégias mais relacionadas com impacto. Um impacto, por exemplo, que estejam relacionadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Muitos dos nossos fundos e, em geral, dos fundos temáticos normalmente estão a contribuir de forma positiva nestes objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, sim, basicamente, sim, vemos muito interesse em temáticos e esta clara tendência a temáticos que sejam, además, ESG. Uhum. E no vosso caso, Francisco, o storytelling do produto é fundamental também, e é isso que trazer tração, mas e depois os resultados? Sem dúvida, eu concordo bastante com o que a Isabel disse. Eu acho que houve uma moda, digamos, dos temáticos, tem um storytelling, o produto é, como a Isabel também disse, mais tangível, e acho que também há um certo awareness do investidor de ter na carteira outros elementos que possam não só contribuir para a geração de alfa, mas também em que possam contribuir para a economia verde ou acompanhar a evolução tecnológica dos transportes, das cidades. Portanto,
através destes fundos. Do lado da Júpiter, em primeiro lugar, nós já, por um lado, já tínhamos alguns produtos temáticos, nomeadamente ESG, tínhamos um fundo que é dos mais antigos que existe no mercado europeu, de Ecology. É um fundo que iremos lançar muito brevemente uma versão em SICAV, portanto para o cliente europeu, com um track record muito interessante e resultados também. Por outro lado, a Júpiter procura inovar e recentemente, em 2019, tomou uma parceria, 2019-2020, uma parceria estratégica com uma boutique americana chamada NZS, em que basicamente isto é uma equipa que vinha de outra gestora, da Janus Henderson, e que tem uma filosofia de investimento que consideramos que é a ESG versão 2.0. O que é que isso significa? No processo de investimento, discorda totalmente com o que nós aprendemos na universidade, com as distribuições normais, e procura passar do analógico ao digital. No processo de investimento, utiliza ou procura empresas que tenham uma evolução tecnológica dentro do próprio setor, nomeadamente a tecnologia per se, mas também o setor do consumo, o setor financeiro, e procurar que dentro do processo de investimento todos os stakeholders associados à empresa possam beneficiar do investimento. Ou seja, o NZS é non-zero sum, em que todos beneficiam e não só o shareholder. O que é que isto leva também? É que eles tenham uma filosofia baseada na biologia, por exemplo, nas colónias de formigas. É muito interessante, não vou desenvolver que é longo, mas eles têm um paper interessante em que dizem que se nós olharmos para as colónias de formigas, realmente são disruptivas como trabalham em equipa, e eles procuram esse tipo de filosofia para as empresas. Então, temos um fundo muito engraçado gerido por esta empresa. Temos, por outro lado, também outra temática, que é um fundo de Financial Innovation, em que basicamente é um fundo de financeiras com um tilt tecnológico, com resultados muito interessantes. Portanto, em suma, temos adaptado, temos oferta e temos visto muito apetite pelos clientes neste tipo de estratégias. Por último, não diria uma temática, mas outra classe de ativos que tem estado muito em voga, que é o ouro e a prata, não só um bocadinho pela inflação, não inflação que se espera no curto e médio prazo. É uma gestão ativa destes dois metais preciosos e existem poucos destas estratégias no mercado. E temos sido muito contactados por este tipo de estratégia, muito também como aquela componente da carteira de proteção à inflação, e tem sido interessante. Uhum. E no vosso caso, Mário, como é que encaram esta tendência? Bom, é uma tendência que eu diria que, pelo menos para determinados segmentos, veio para ficar. Então, você tem nos distribuidores a questão de ter essa história, né, e poder ter um storytelling facilita muito apresentar a estratégia ao cliente, né, para não entrar em tanto tecnicismo. Então, isso eu diria que isso auxilia bastante. Para os institucionais, a gente vê algum apetite inicial, mas é sempre aquele cuidado, né, de não ser talvez uma alocação tão core, porque se ele tem uma orientação aos seus benchmarks, ele pode aplicar um risco, né, de descolamento bastante considerável. Mas a gente vê, e aí em termos de tendências dentro de temáticos, né, o que a gente vê definitivamente os vinculados a ESG como bem importantes e relevantes. Acho que a gente tem ventos favoráveis aí, a gente tem regulação na Europa avançando, você tem estímulos, né, de grandes economias, compromissos das grandes economias com net zero carbon, né, até em vários anos distintos, ou seja, você tem uma mobilização inicial bastante forte
principalmente hoje para o tema E. Então, eu diria que o tema, né, de meio ambiente é uma indústria que já veio bem. Nós iniciamos isso há 10 anos atrás, né, o fundo, mais de 10 anos atrás, o Fundo Climate hoje é um dos maiores fundos, inclusive, de clima, é um fundo bastante conhecido no mercado português, mas eu diria que agora outras tendências que vão além do meio ambiente também estão relacionadas ao aspecto social, né? Então, o que a gente vê agora é um pouco mais de mobilização, tem muita questão ainda de falta de dados, mas a gente vê uma mobilização das empresas em começar a responder também mais dados relacionados ao aspecto social para facilitar esse desenvolvimento. E quando a gente vê como tendências, assim como o meio ambiente, foi uma tendência que a gente vê dos últimos 10 anos para cá, que hoje se consolidou, é bastante robusto, existe uma oferta de diversas sociedades gestoras, né? Nesse universo, a gente acredita também que o social vai ser uma vertente bastante relevante para os próximos anos, pela carência, né? Pela necessidade de tratar esse assunto em diversas geografias, né? Então, a gente tem carência de aspectos sociais, a gente tem toda uma Ásia a se desenvolver, vamos colocar assim, a gente tem outras regiões do globo onde também tem que se desenvolver muito. Então, a gente vê muita oportunidade, muito desenvolvimento nos aspectos sociais e vincular também, né, os aspectos também, as estratégias vinculadas a impacto, também a gente vê uma demanda interessante a isso. Então, temas relacionados à eficiência de energia, né? Ou seja, isso pode estar vinculado dentro de um clima, de uma estratégia mais ampla que busque disrupção e que a eficiência seja um dos temas dentro dessa disrupção, sustentabilidade seja um tema dentro dessa disrupção. A gente vê como itens interessantes: consumismo verde, eficiência de energia e aspectos sociais. Então, nosso olhar para frente, dado como houve evolução de sustentabilidade, a gente acredita que, olhando para frente, aspectos sociais deve ser uma nova vertente bastante importante. E talvez há alguns anos a gente esteja aqui conversando de um nível de maturidade maior no aspecto social, como a gente está falando do aspecto hoje de meio ambiente, né? De toda essa mobilização no tema de sustentabilidade. Muito bem. Esperemos, fica então para essa altura, a próxima conversa, pelo tema. Tocámos em todos os pontos que tínhamos previsto, não sei se querem acrescentar alguma coisa, se tem mais alguma consideração a fazer, se não ficamos por aqui, agradeço. Eu queria só agradecer à Funds People, que não tive a oportunidade de agradecer no início, esta organização, o convite, e é sempre muito interessante poder participar nestas roundtables com ilustres colegas como a Isabel e o Mário, e contigo, Margarida. Obrigada a nós, obrigada pela vossa disponibilidade e pelo vosso tempo.